Bom, estou tendo a honra de receber aqui um ex-zagueiro, era tranquilo, calmo, não se envolvia em nenhum problema. Ganhou até troféu de fair play. Exatamente. Isso aí ninguém conta, né? Diego Lugano. Cara, eu estava vendo ontem até o negócio do baú do esporte lá falando sobre isso, que o Uruguai ganhou o troféu de fair play e você. Eu fui referente. E você segurando o troféu. E os caras, os locutores rindo, falando, não é possível que o Lugano. Né? Oh, Arturo, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu, amor. Depois de muito tempo, bueno, você ser recebido em sua casa e sempre com a boa lembrança que tenho, sua família, seu pai, de vocês mesmo também compartimos alguns momentos lá na Turquia e estão sempre no meu melhor recuerdo e na etapa da minha vida muito E ainda agora recebemos uma visita aqui ilustre, né? Educinho esteve aqui agora, Edu. Eu tinha Edu, irmão do meu pai, que você ficou amigão dele. Sim, compartimos 2 anos muito intensos. Não é tão importante a quantidade de tempo, sino a intensidade, né? Então, quando você fica fora do país, e mais um país como Turquia, bem diferente ao nosso, você acaba compartilhando muito mais momentos com sua turma, né? Companheiros, comissão técnica, fora do clube. Com certeza. Então, isso cria uma intimidade que passa o tempo e não se apaga, né? Fica sempre a boa lembrança. E ele jogava pra caramba, você sabe. Você chegou a ver vídeo dele, não foi no YouTube? Sim. Ele se encargou de mostrar o vídeo para comercial dele. Meu pai, ele fala, foi melhor do que eu e tal. Aí ele fala, isso é história. Então, mas ele já contou para nós. Nossa, mas jogava muito mesmo. Agora vem cá, se você estava na Disney em janeiro, você não tem vergonha de dar uma porrada no meu irmão, cara, na frente do seu amigo, do meu pai ali, uma voadora, cara? Que é isso, cara? Aí que está a maldade? No, la concepción y la visión diferente de futebol de um carioca e de um uruguaio. Ah, tá, aquilo ali é um carioca, aquilo é uma arte. O carioca é estilo futebol brasileiro de muita ginga, muita beleza artística, e o uruguaio, o do sul, é mais de futebol, força, pegado. Então, para mim não foi nem falta. Eu travei na bola. Sim, foi na bola. Deveria ser assim. Sem querer, levou ele, né? Não, travei na bola. Ele que veio e estava entrando em mim. Não, porque falando sério até. Mas teve um jornal chileno outro dia, né? Porque eu também não sou do Brasil. Infelizmente tenho má fama. Em toda a Sudamérica tenho. E um diário chileno, no outro dia, capa de jornal deportivo, Lugano, até na Disney, tomou cartão amarelo. Você sabe que você vai no YouTube agora, você bota Lugano, aparece Lugano, carrinho, filho do Zico. Aparece assim. Mas convido a você agora a olhar esse lance. Eu olhei. Não, então, mas olha, desde meu ponto de vista, sim. Eu vou exatamente na bola e era para seguir o jogo. Cheguei junto e segui o jogo. Eu vi só meu pai do lado assim, olhando com aquela cara, tipo... Se eu sou ele, não dá pra ir pra cima de você, que você é muito grande. Eu contratava um cara pra isso. Mas foi legal lá, né? Que você participou. Foi um torneio de São Paulo, Flamengo, né? Foi um... Ajax e quem foi outro? E Ajax. Não me lembro. O Flamengo foi campeão, né? Ganharam, na verdade não. Na verdade empatamos. Foi por pênalti. Foi nos pênaltis. Mas empatamos porque a gente deixou fazer um gol a seu pai no final do jogo para seu pai bater o pênalti. A gente inventou um pênalti. Então aí começou a discussão. Vê lá, hein? Vai ter resposta dele aí dessa acusação. A gente inventou um pênalti para seu pai chutar e fazer o gol. O gol da vitória? O gol de empate. O gol de empate. E acabaram o jogo empatado. Quem tava jogando? O Denilson não tava? Tava o Denilson, Falcão, Raí. Nós estávamos com um time respeitável. Tava Álvaro, Denilson, Falcão, Raí, eu. Você tá falando. Mas você tá falando disso, a gente brinca com isso, mas assim, quando você hoje trabalha no São Paulo, hoje você é diretor de relações institucionais e internacionais. E é lógico que o futebol brasileiro, ele continua competitivo, né? Você tem grandes jogadores, assim, quando você vê os nomes, há um tempo atrás eu estava assistindo um melhores momentos lá, eu estava vendo a escalação do Corinthians, assim, era o Rincon, era o Vampeta, Luizão, cara, a gente olha hoje, eu acho que a gente não percebia antigamente quanto o número de craques que tinha em um time só, né? Em vários times. Na verdade, hoje, estamos falando dos últimos 2 anos, graças a Flamengo, Palmeiras, bueno,
Inter, agora São Paulo. Eu acho que está tendo a retomada de grandes nomes mundiais competir em Brasil. Mas com certeza na última década o fato que o mercado europeu e asiático, né, ficou muito mais forte que o nosso, sem dúvida leva a que os melhores jogadores estén fora, né? Mas se isso em Brasil, imagina em Uruguai, em Chile, na Colômbia, é impossível você ter porque ainda o Brasil sempre é uma potência na América e tem mais possibilidade de reter grandes jogadores. Mas eu não estou falando nem só do Brasil, não. É o que você tem razão. Mas eu estou dizendo assim, até o nível técnico de você ter assim, você tem o Messi e o Cristiano Ronaldo durante muitos anos, que não tenha nem muitos com quem brigar ali, né? Então o Brasil, por exemplo, tinha épocas que você tinha 4 seleções que você podia fazer. E hoje é muito mais difícil. Então você imagina nos outros países, é verdade. Mas parecia que todos os times do Brasil, cara, você olhava a escalação, tinha muito. O Palmeiras dos 90, nossa. O São Paulo dos 90, são times. Eram seleções mundiais. De 2005, seu. Eu fui ver outro dia, amoroso. Rogério, Luizão, Luiz, Rogério, você. Mineiro, Cicinho, Júnior também. Fora os times que vocês jogaram contra, né? Era muito. Como é que você está vendo os zagueiros hoje em dia? Assim? Acho que o Brasil tem uma geração de zagueiros e goleiros excelentes. Acho que é a maior geração da história do Brasil. Mas zagueiros, vou te falar, também? Porque o pessoal aqui ainda não dá o valor que eu acho que tem o Thiago Silva. Mas o Thiago é dos maiores zagueiros. Eu joguei com ele no Paris e considero ele o maior zagueiro da história do Brasil. Pero tranquilo, né? E a gente acaba de ter na seleção a David Luiz, que até a Copa do Mundo do Brasil era um jogador diferente, o Marquinhos, o mesmo Miranda, com grande regularidade. Agora Rodrigo Caio, que está jogando muito bem. Está jogando muito bem, tendo a regularidade necessária. Jeremeu. Eu acho que o Brasil de zagueiros e goleiros, que antes não era assim. Antes o Brasil, na minha infância, eu sempre lembro de ver futebol e escutar no Uruguai. Você enfrentar o Brasil e sabia que tinha os melhores pontas, os melhores meias, os melhores centroavantes, mas que defensivamente pode ter problema. Essa não vai falar do Castilho, porque é sacanagem. Era a única chance que tínhamos de competir contra o Brasil. Hoje o Brasil mudou um pouco essa filosofia. Já não tem tantos centroavantes, não tem. Ou pelo menos eu não encontro aqui no Brasileirão centroavante de raça. Típico, né? Típico que o Brasil sempre teve, né? Tem muitos pontas. Já o meia também está um pouco desaparecendo. É um homem de velocidade, que troca de posição. Isso tem na quantidade, isso tem muitos. O próprio Flamengo, né? O Gabigol e Bruno Henrique são caras que movimentam muito. Sim, Everton e São Paulo também. Mas o goleiro você tinha Manga, Tafarel mesmo, Zé Carlos. Manga está no Uruguai agora. Manga é ídolo do Uruguai nacional. Então, o Júlio César, vários goleiros. Mas hoje em dia tem uma safra, né? Você vê o Fábio do Cruzeiro, o Vitor do Atlético, eles nunca nem são convocados. O mesmo Cássio, que está nos últimos 15 dias está sendo convocado. O Cássio, uma regularidade dos últimos 10 anos. Impressionante, né? Impressionante, tem muito goleiro bom mesmo. Thiago Golpe, agora em São Paulo, uma surpresa muito grata. Ele estava em México, um pouco escondido para o público brasileiro. Muito bom. Imagina você hoje, como é que você está vendo essa coisa do VAR? Porque você parou em 2017. Seja, o VAR começou... 2018. Você se deu bem, parei, né? Justo. Imagina o Lugano jogando com o braço para trás. Eu vivi no VAR e parei. Falei, agora não. Cara, é humanamente impossível. O cara não... se eu falar para uma pessoa, né? Olha, não deixa ele passar. O Denilson vai com a bola. Não deixa o Denilson passar dentro da área. Você fica olhando pro pé dele, olhando pro... Daqui a pouco ele pega a bola e joga no teu braço. Cara, cadê teu braço? Tem uma piada no Uruguai que agora o scout de zagueiros já não é mais o zagueiro de 1,90 m grandão. Agora tem que ser o gordinho baixinho com braço curto. Com bracinho curtinho. Porque a probabilidade de você... Tem que arrancar o braço. Não, a probabilidade de você tomar um gol de pênalti por mão é muito maior que tomar um gol de cabeça se você não. Então, acho que o VAR, não sei se você tem acompanhado, mas eu tenho sido o tempo todo em Brasil e em América o primeiro e talvez o mais ferviente crítico do VAR. Óbvio que minha fama e minha condição não me ajuda. Se eu estivesse no VAR, a falta do meu irmão, você estava expulso na hora. Eu acho que não é nem falta. Tá vendo? Eu acho que não é nem falta, não foi nem falta. Cravamos na bola de novo. Não, mas acho que o VAR tem coisas que são inentendíveis, que não ajuda ao futebol, que não traz justiça, que dá muito poder a um juiz da partida e a outros, agora, juízes que ficam de fora, dá muito poder.
Y es muy perigoso dar tanto poder en un deporte donde vincula tanto dinero, tanta paixão, tanto poder que o futebol traz. Depende agora, mais que antes até, porque essa é a grande trampa do VAR. Porque antes o juiz podia errar, podia querer até errar, mas tinha fração de segundo. Era ele que decidia. Agora tem a tecnologia como aliada. E tudo é interpretação. Então, eles se protegem sempre com interpretação. Mas que não deveria ser interpretação, né? Tudo menos interpretação. Tudo Se você pega o vídeo no futebol americano, no basquete, é tudo fato. Bateu em você, não bateu. Quicou na linha, não quicou. Mas aí o grande perigo que eu vejo, se abre um mercado negro de interpretação. Que é um perigo. É que nem o carrinho que a gente estava falando. É fogo. Uns vão dizer que é, outros não. Agora... E tem 4 minutos para às vezes você, você querer achar ou não achar. Se você quer achar um pênalti ou uma vermelha, você acha quando quiser. Na base de... eu vi contacto, interpreto que quis contactar. Se futebol é um esporte de contacto, a base de futebol é um esporte de contacto onde você briga por um espaço e por la bola. Então, se ocupar é muito perigoso, porque hoje os jogos cada dia menos dependem dos craques de cada time. E sempre depende de uma interpretação do árbitro. Um pênalti, uma vermelha mal ubicada, e isso é muito perigoso porque traz muito poder para um segmento ou uma corporação como a arbitragem, que obviamente nunca é bom, porque a história do futebol indica que não é bom, né? Não é que a gente queira erro, não é isso, mas assim, é que tem, né? Dá muito poder para os caras errarem. Se fosse aquele da Copa da Inglaterra, que chuta na trave, que quicou na linha, então você vê, tudo bem, beleza. Mas contacto, pênalti. Uma mão de costa, pênalti. A gente falou do pênalti do Paysandu lá, que uma vergonha, né? Em Brasil tem tido cada lance absurdo, me coloco a lembrar. E lances mesmo apitados por o VAR, que são insólitos, não sei. Um gol que fez Pikachu de Vasco contra Grêmio, por exemplo, que ele corta 4 ou 5 jogadores. Agora no Brasileirão faz um mês, 2 meses. E no origem da jogada... Não, eu ia falar isso agora. O negócio da origem é uma loucura. Ele colocou a mão para proteger a bola. Nada a ver, ou seja, quem jogou nada a ver. Teve um Fla-Flu, que o pessoal do Flamengo não gosta, mas assim, foi um gol do Fluminense, que o cara, a dúvida se ele estava impedido ou não, e não estava impedido. Aí acharam um empurrão na origem do... Você está brincando, cara. Por isso que eu falo para você o perigo de dar todo o poder para uma corporação como a arbitragem, que decide quem ganha e quem perde, um esporte que cada vez é mais milionário, cada vez traz mais dinheiro, mais poder e mais glória. Então tem que se fazer algo. E o principal, nenhum outro esporte no mundo, esporte de nível, utiliza a tecnologia como o futebol está utilizando. Não existe. Por quê? Se a tecnologia é bem-vinda, mas vamos trazer a tecnologia para ajudar, não para trazer mais dúvida. Não, para mais problemas. Mais problemas. Então, isso é o que eu não consigo entender, porque essa defesa ao VAR, que erra tanto quanto acerta, que é um custo muito grande para os clubes, e para a CBF, e para a Conmebol, e para a Federação Uruguaia. Claro, porque, por exemplo, a Série B hoje não tem, né? Mas vamos supor, daqui a pouco tem que investir para fazer um investimento desse nível. São 40, 50 mil reais por jogo, se eu não me lembro, que cada time tem que pagar. Então, para quê? Para você depender de uma imagem e como quer interpretar alguém essa imagem. Para você deve ser pior agora, porque assim, quando você é jogador, está jogando, você já fica louco ali, né? Sim, agora, você como diretor, né, do teu clube, que aquilo ali, os resultados dependem... Você depende daquilo ali, de um monte de coisa, de como seguir no campeonato e tal. Você deve enlouquecer, cara, porque você vai fazer reunião na CBF, deve ser uma loucura, né? Eu não acredito tanto nessas reseñas o justificativas de querer explicar como funciona. Hay que ir a la esencia. Y que o VAR hoje traz para o futebol mais poder para a corporação arbitral, mais tempo para decidir e interpretar e influenciar em resultado esportivo que pode mudar a vida de milhões de pessoas, jogadores.
Então, eu acho isso muito Como é que perigoso. vocês, assim, como representante do clube, como é que vocês... Principalmente no meu caso, que eu joguei 18 anos de futebol, joguei nos países mais complicados, que são Brasil, Turquia, Paraguai, joguei Copa Libertadores e joguei 4 eliminatórias, 3 como capitão. Então, imagina quanto conheço a cozinha. A própria Copa América. Quanto sofri e quanto me beneficiei por la cozinha do futebol. Então, eu visualizo justamente no VAR, como está planteado hoje, não uma solução, sino um aumento de poder de uma corporação. E o aumento de poder significa que os clubes, as federações têm que fazer mais lobby, aumento de lobby. La historia del fútbol indica que siempre los poderosos, llámese FIFA, Conmebol, CBF, AFA, quisieron mantener un control de los resultados a través de ese lobby, ¿no? Claro. Entonces, yo conozco mucha historia de fútbol. Yo jugué 20 años y siempre como capitán, o sea que... Entonces, me da mucho miedo. Sempre teve essa posição de... Y conocer los bastidores, ¿no? Conocer los bastidores. Que representatividad. Que es lo que la torcida no tiene, conocer los bastidores, cómo funciona. Entonces, yo creo que esto, para el arbitraje que quiere hacer una carrera correcta, decente, profissional, acho que como está planteado o VAR prejudica, porque vai estar sempre no olho da tormenta. Eu como jogador, eu não aceito, por exemplo, que o Pitana, o Flamengo, Emelec, o pênalti que deu para Flamengo, e isso falando sim, claro. Que ele fale, não, estou convencido, eu não quero ver o VAR, tendo a tecnologia, aquele primeiro pênalti que mudou a história. Eu sei que não. Eu não aceito. Você nunca sabe quando que ele pede ou não pede, quer dizer, tem momentos que porque não pediu ali, porque, né? Sim, você está tão convicto de que se o cara não encostou, e o VAR está para você ver. E depois um lance onde você encostou apenas, não sei, o Santos, Atlético Paranaense. O cara vai, olha 4 minutos e apita dentro da área uma falta que foi fora, porque teve um pequeno contato, dá pênalti. A gente falou aqui também do negócio do impedimento, impedimento por causa do pulso, do ombro então, que está na frente, é uma coisa de maluco. Um negócio que eu não sei o que eles tanto falam lá. Tá 6 minutos conversando. Está ficando chato e já hoje os clubes e os jogadores e os treinadores não são os principais protagonistas do espetáculo. Hoje você vê um programa esportivo depois de um jogo e no outro dia só está o juiz lá, aqueles minutos do VAR, discutindo, só tem juízes falando deles mesmos. Então, as manchetes, então, né? VAR decide. Talvez seja uma estratégia justamente deles. Para tirar um pouco a responsabilidade. Não, para estar mesmo no centro da atenção, para sentir esse poder, porque isso também traz dinheiro. Traz imagem, traz lobby. Você tem umas teorias, né? Então, eu vivia dentro, né? Eu sofri muita coisa dentro. Eu vi muita coisa dentro que certeza você não viu. Mas principalmente a gente não descarta nada, porque não tem jeito. Você está dando espaço a isso. Sabe como é a NFL, o rugby, o tênis? A tecnologia está filmando quando tem uma dúvida. Claro. O capitão ou o treinador pede para o juiz, vamos ver esse lance. Vão os dois capitães e o juiz fala, eu interpreto que foi. Não, tem até um limite de pedidos, por exemplo. Você só pode 3 vezes você pedir. Mas eu, como capitão do meu time, tenho o direito a falar, senhor juiz, isso aí não falta, ou isso aí é falta. E você tem que falar para mim o que está achando. Mínimo para trazer um pouco mais de deportividade e justiça. Assim não é justo. Mesmo. Imagino você como... não, mas principalmente como diretor, obviamente, mas esteve dentro, né? Não, claro. Esteve dentro e em países complicados. Em Paraguai, onde joguei, acabaram juízes presos. Na Turquia acabaram juízes presos e aqui também. Turquia até presidente foi preso, até presidente. Então, e também joguei em países sérios como Inglaterra, onde a coisa funciona bem. Ou na França também. Então, tenho teoria basada basada em minha história e no que eu conheço. Vamos mudar de assunto disso aí. Falando em Copa, eu falei de Copa, como é que você achou o Uruguai na Copa América? Como é que você tem visto o Uruguai nos últimos anos? Porque você participou de uma geração que eu acho que resgatou um pouco do Uruguai, né, cara? Furlan. Eu estava vendo ontem até o Baú do Esporte lá, você falando da Copa América, do jogo contra a Argentina, da conquista de vocês. Suárez, Cavani, você, Furlan. A Copa América aqui em Brasil foi uma decepção em quanto a resultados, porque era claro que a final era Brasil-Uruguai.
Era claro, se veía de longe que a final o ideal e por merecimento deveria ser Brasil e Uruguai. Até por lo que o Uruguai jogou na primeira fase e até porque o Uruguai jogou contra Peru quando ficou fora, que praticamente teve só time no campo. O Uruguai fez 3 gols, 3 anulados por o VAR, 2 en impedimento que ninguém viu, o impedimento que estava na mesma linha, que era, foi um dedo, cadastro do pé e outro nariz. Então, cadê a justiça? Cadê a justiça do futebol? E, bueno, aí depois nos pênaltis o Uruguai acabou ficando fora, então o resultado é muito ruim. A apresentação do Uruguai não foi ruim. Eu acho que o Uruguai, na última década, só graças ao trabalho de Tavares, que trouxe ordem, trouxe planejamento a uma estrutura que era desordenada e que não tinha planejamento. Então, na figura de Tavares, se consolidou um projeto que deu sentido de pertenência aos jogadores, que deu um seguimento desde sub-15 hasta la división. Entonces, por lo menos fez Uruguay de nuevo competitivo en todas las categorías. Uruguay ya fue campeón sub-20 de América, del mundo. Es el único país en los últimos 10 años que fue a todos los mundiales. Y entonces, en todas las categorías. Ni Argentina, ni Brasil, ni Alemania, ni España consiguieron eso. O Brasil nem sabia, que o Brasil no profissional sempre vai, mas assim... Sub-20 não foi nos últimos 2. Então, o mais legal pra gente, que quando eu era pequeno, eu fui criado naquela época de 86, que tinha Francescoli, que tinha Alzamendi e tal, não sei o quê. Só que a gente sempre viu o Uruguai como aquela seleção, a ex-potência, que nos anos 30, que a gente não viu, nem meu pai viu, nem que ganhava a Copa, as primeiras, né? E a gente sempre sentia falta de, pô, o Brasil e a Argentina sempre estão lá e o Uruguai não chegava. Então aquela Copa América foi legal, eu acho que a nível mundial, o Uruguai hoje, né, ele é competitivo, né? E nos últimos 3 mundiais, em Sudáfrica e em Rússia, o Uruguai foi 4º e 5º, e foi a melhor seleção latino-americana posicionada. Foi? Ou seja, a ver, em meu país também, que a gente gosta muito de história e cobram de nós ser campeão do mundo como éramos antes, o povo não consegue ainda enxergar o importante que é hoje competir. Ser campeão, nem Brasil consegue. Ou seja, um futebol tão globalizado, tão profissional, é óbvio que um país pequeno como o Uruguai, onde não tem mercado e tem pouca população, você automaticamente vai ficando afastado. Claro. A mesma diferença que tira a Europa de Brasil, claro, é a que deveriam tirar Brasil, Argentina e Uruguai. Por temas Por isso que eu dou tanto mérito para a Argentina, porque a Argentina, apesar de ser um país pequeno também em relação ao Brasil e tal, mas é um país que sempre se manteve lá, impressionante, né? Mesmo sendo pequeno, é 15 vezes maior que o Uruguai. É verdade. Então, o Uruguai, o Tavares resgatou isso, né? Que só com um projeto sério e a longo prazo, o Uruguai pode voltar a ser competitivo. Claro. Não significa ganhar. Não significa ser campeão do mundo, significa ser competitivo. Até porque campeão do mundo não é fácil. Meu pai é maior prova disso. Lógico. Seleções. Olha, eu faço aqui na cabeça várias gerações maravilhosas que não conseguiram ganhar. É muito difícil. Holanda, Espanha. Exatamente, nossa, muito tantas, difícil. Né? Muito difícil. Por isso, o mérito nosso Uruguai hoje voltar a ser competitivo. Chegar a uma Copa América em Brasil e que em Brasil se veja a Uruguai como um dos principais rivais, eu acho que já é um êxito. Eu não posso falar muito isso no Uruguai, porque o povo fica puto, né? Tem que sempre aspirar no máximo. Mal comparando o que você falou, que você tem falado desde que você assumiu lá no São Paulo, do São Paulo, aquela coisa de você ficar muitos anos sem ganhar, o Uruguai muito mais, eu sei, mas estou dizendo assim, é aquela coisa de você baixar um pouco a bolinha e falar, olha... Temos que ser mais humildes, né? Porque agora a gente precisa de outra coisa. Exatamente. A gente precisa competir de novo. Exatamente. Né? Organizar, competir, dar trabalho para os caras. E depois vamos de novo, se eu quiser, ser campeão. O São Paulo ainda está aquele negócio dos clássicos contra os times na arena, ele não ganha, né? Ainda está essa, né? Não ganhou. Infelizmente, sim. Tá. Felizmente, os últimos 4 ou 5 anos han sido, em matéria de clássicos, um desastre. Desastre, sí, es una dívida enorme que pesa muito sobre a instituição,
pesa muito sobre o atual elenco, que não é o mesmo que o ano passado, que não é o mesmo ano atrasado. Então, cada dia mais a pressão vai aumentando. Então, por isso que a gente está tentando mudar um pouco a estratégia e começar a trazer jogadores um pouco mais de trajetória, um pouco mais encorpados, para tentar, em base à experiência deles, em base à história vencedora, e tentar dividir um pouco essa responsabilidade e São Paulo voltar a vencer. O Flamengo, por exemplo, ele passou alguns anos aí mantendo os pés no chão, não contratando muito, porque tinha uma dívida gigante e tal. Então, até para fazer esse processo de reestruturar e voltar a competir lá em cima, né? Porque você chegar... Clubes com tradição, assim, brigar lá embaixo ou brigar no meio da tabela não dá, né? O São Paulo, na verdade, não está fácil devido a esses 7 anos sem títulos. 7 anos, muito tempo. Uma coisa é 7 anos nos anos 80, 70 ou 90, mas hoje, na era das redes sociais, na era da informação... É difícil. O Corinthians com 20, então, Botafogo com 21. Mas era outra época, hoje está nas redes sociais, está a pressão e também, obviamente, as piadas, brincadeiras, as cobranças. Então é diferente, se torna, a bola de neve se torna mais pesada. Por a gente não vê a hora de ganhar um título, né? E sair dessa E é uma geração de fãs que viu, porque eu ia voltar a falar toda a tua trajetória de São Paulo, idolatria, agora é uma galera que via vocês sendo campeão, 3 vezes campeão do mundo, e campeão tri brasileiro, assim, né? Uma vez direto com o Muricy e tudo. E é difícil, né? O cara se acostumar num... É aquilo, né? Que está primeiro, se o ovo ou a galinha. A gente ganhar um título e dar uma tranquilidade e depois se arruma, ou a gente se arruma primeiro, faz o trabalho de lição de casa e depois sai procurar o título. Mas é um processo, né? Mas em futebol não existe amanhã, né? E menos no Brasil. Mas eu não sei, eu tenho visto assim uma mudança um pouquinho na cabeça. Eu sei que você vai falar de torcedor, mas assim... O próprio do Flamengo, eu estou dando um exemplo, mas assim, o São Paulo eu estou vendo que muita gente, depois que você, o Raí, está resgatando isso. Me corrija se eu estiver errado, essa história do Daniel Alves com o Ranfran, eu li que você foi um dos, o que ficou pensando, eram 4, né? Ainda tinha o Felipe Luiz também e o Cássio, que você queria... Você foi o primeiro a ir lá e tentar convencê-los, foi isso, né? Para trazer justamente um perfil de jogador que a gente entende que hoje São Paulo precisa. Jogadores vencedores, jogadores com ambição ainda, com muito prestígio para defender eles mesmos. Eles mesmos primeiro, depois do clube. Mas ele tem um prestígio pessoal muito grande. Por isso que Daniel Alves empatou domingo passado contra CSA de Alagoas e saiu puto do campo. Ele tem um prestígio pessoal, né? É. Isso que a gente precisa. Esse tipo de jogadores, que essa visão, obviamente que a gente que foi jogador teve dentro, temos uma visão mais fina de quem pode ser e quem não. Mas obviamente eles depois chocam, como nós também chocamos em São Paulo, contra uma pressão mediática da torcida, uma exigência imediata, que é difícil de sobrelevar. Porque você tem que ganhar amanhã, senão daqui a 6 meses não serve. Você vai muito no campo, né? Você fala com o jogador, porque o Júnior teve aqui uma vez, o Júnior, meu xará, ele estava falando sempre isso, ele sempre defendia, meu pai está no Kashima agora, ele apesar de ser um diretor de futebol, ele está sempre ali no gramado. Eu acho que e você passou isso no Fenerbahçe e tal, você ter uma referência de um cara ali que competiu, que foi ídolo principalmente, que passou por momentos ruins e bons ali, isso traz para o jogador uma outra, né, uma outra visão. Ele está ali, ele não se sente desamparado, né? Ele fala, pô, o Lugano conversou comigo e me, sabe? Neste momento, São Paulo, eu nem participo tanto no dia a dia, é mais Raí, eu faço algo mais institucional, eu vou 1 ou 2 vezes por semana. Vocês dois. Eu tenho meu diálogo com os jogadores até fora do gramado, mais no vestiário, mais fora até do estádio. Não gosto muito de interferir com minha presença e com minhas opiniões no campo de jogo, no vestiário, porque aí tem a comissão técnica. Mas não é nesse ponto não. Mas eu sou um cara, estou tentando, na verdade, me reencontrar, né? Porque eu ainda tenho muita influência nos jogadores de São Paulo, porque muitos são da minha geração, a maioria, então eles confiam muito em mim. E se eu chegar e falar A ou B,
talvez seja A ou B. Só que tem toda uma estrutura do clube que tem a obrigação e o trabalho de fazer isso, né? Então tem que ser muito... Claro. Não, muito... só para deixar claro, não quis dizer assim, você lá, que aquela coisa da referência. Claro, lógico, sim. Sabe, pô, tô passando um momento ruim, tá? Meu pai deu um exemplo do Angelinho uma vez, que ele tava pensando em parar de jogar no meio do campeonato, ele foi conversar com ele e tal. Então, assim, às vezes o cara tá ali, né, num momento nervoso. Pô, eu conversei com o Raí ontem, ele me deu uma acalmada, disse que uma vez aconteceu isso. O Lugano sempre fala pra gente que essa é outra coisa, né? É uma... E você, é uma coisa incrível, assim, né? Você e o Raí, junto com o Rogério Ceni, aí você vai incluir alguns aí como Careca e tal, que ganharam títulos, mas você, sempre que fala com o torcedor do São Paulo, é uma coisa inacreditável, que você é considerado ali um dos, eu não sei se 10 ou 5 da torcida dos maiores ídolos que é a torcida do São Paulo. É uma coisa... Quando você olha para trás assim, vê o que você conquistou, como é que é? É difícil, né, de assimilar. Eu tento não pensar muito nisso. Não sabe nem explicar, né? Porque não, é inexplicável, sempre falo, é inexplicável a identificação que eu tive com São Paulo, mas obviamente vai por esportivo, mas também por todo o que eu fiz extra esportivo, né? Por a conduta que eu tive nos 15, 16 anos que eu já estou vinculado a São Paulo, sempre tive a mesma conduta, um perfil, ganhando, perdendo, empatando, indo bem, indo mal. Então acho que o torcedor, em definitiva, abraça também esse perfil de ídolo, né? De referente, né? E é o que justamente hoje eu tento ser, desde lá de fora, ter as palavras justas, no momento justo, me posicionar onde tenho que posicionar, ser funcional ao clube, onde e quando acima o clube, de tudo, né? onde e quando o clube precisar. Acho que o torcedor se identifica a isso, porque como eu sempre falo, eu sou muito grato, né, a São Paulo e a Brasil. Eu vim com 20 anos a São Paulo. E quando você chegou era aquela história de jogador do presidente, que não sei o quê. Não me conhecia nem minha mãe. Demorou para jogar, né? Demorou para jogar. Minha mãe e São Paulo me abriu as portas do clube, da cidade, e Brasil também. E eu me fiz minha vida esportiva, econômica. Eu fui de São Paulo à seleção uruguaia, não da seleção de São Paulo, eu fui de São Paulo. Depois que eu cresci em São Paulo, fui para a seleção de meu país, onde virei capitão 10 anos. De São Paulo fui para a Europa, onde tive uma experiência linda, voltei. Ou seja, minha gratidão a São Paulo é eterna, né? São Paulo me deu muito em todos os aspectos. E a gente só pode retornar com uma postura correta, porque os resultados não dependem só de uma pessoa. É muito complexo, né? Uma estrutura muito complexa que a gente tenta... Aquela fase de 2005 da Libertadores, do Mundial, ainda são os grandes títulos da sua carreira que você lembra assim, você fala assim, os mais marcantes? Sim, em São Paulo sim. Fora a Copa América, estou falando de clube, né? De clube, bueno, ganamos na França, ganamos a Turquia com seu pai, no ano centenário. Da Turquia, eu vou entrar, calma que da Turquia vem aí, mas vai. Em São Paulo foi importante, sim. Marcou muito. Ainda naquela época incrível, né? A gente agora fala de clássicos. A gente ficou 4 anos sem perder um clássico. Eu joguei 13 clásicos contra Corinthians, ganamos 9, empatamos 4, e contra Palmeiras acho que foram, não sei, também 9 clásicos, ganamos 7 e empatamos 2. O sea, exatamente lo inverso agora. Então foi uma etapa sólida, sólida da instituição. E era uma época que a gente olhava assim, que o São Paulo vai ganhar. Então, vai ganhar de novo. Jogo o Atlético Paranaense, que o pessoal fala assim, mas eu acho que vai com... Fazia 1, 2 para lá vem eles de novo, entende? E no outro ano fomos na final de Libertadores de novo, que perdimos contra a Inter. Tivemos de novo na final. Ano anterior, semifinal contra o Once Caldas, que perdimos um azar, mas sempre lá. Sempre competindo entre os melhores, que é o que eu falo, temos que voltar a... Porque naquela época paulista e brasileiro pro São Paulo era até aquela coisa de tipo assim... mas também ganhávamos. Ganhava, mas também aí chegava lá, o nosso negócio é Libertadores. Sim, mas também ganhávamos. O clube estava acostumado, né, a competir, você podia partir na final, mas estava lá. Aliás, eu falei com o Amoroso para falar, fala alguma coisa, história, ele não podia contar, ele falou assim, não, fala para ele que eu dei muito bicho para ele. ele mandou para mim, fala para ele, pergunta ele se ele não dei muito bicho para ele. O Márcio é uma figura que... É uma figuraça, né? Como fazia gol também. Fazia gol e chegou a São Paulo... enseguida se introduz no elenco y con toda la categoría de él, extrovertido, ya jugó solto, fue campeón Libertadores Mundial. Era sempre decisivo, né?
Luizão também, um cara ganador em todos os clubes. Então hoje estamos tentando rescatar um pouco isso, né? Tem jogadores de peso específico, como o Flamengo fez. Como o Flamengo fez e está agora brigando. Um timaço, né? Um timaço, com jogadores de pesos específicos, né? Estas camisas pesadas. Enfim, eu acho que esse é o caminho, obviamente que sempre está o tema econômico, que é um impedimento, mas também São Paulo é uma potência, né? Na hora que São Paulo virar... Não, e agora vocês conseguiram... quando virar a chave, quando um título, quando seja São Paulo de novo... Porque é uma torcida muito grande, muito seguidora, muita história que te empurra, né? Nós estamos gravando isso aqui. Amanhã tem um jogo contra o Botafogo de manhã. Essa entrevista vai entrar depois, mas assim, o São Paulo hoje está em 6º lugar. Estamos com o mesmo ponto, estamos quarto, né? Ponto. O mesmo ponto, mas aí lá no Vitória, saldo de gols e tal. Você ainda tem, na sua visão, assim, o Flamengo está muito na frente ou você acha que tem condição ainda de ter uma reviravolta? Porque é difícil manter esse nível até o final, né? Na verdade, eu acho que por elenco, hoje, São Paulo quase que bate de igual com o Flamengo e com o Palmeiras. Eu acho que o São Paulo tem um elenco digno, muito bom digno da camisa de São Paulo. Porém, obviamente, nas últimas semanas, não hemos conseguido o mais importante do futebol, que é o resultado. E isso nos afastou muito hoje do Flamengo, que está muito sólido, está muito forte. E Flamengo hoje não é o São Paulo do ano passado, que você veia que está na liderança, mas estava com o justo. Flamengo você vê que está bem, está sólido a liderança, então virou uma máquina. Está sólido, vai empatar um jogo aqui, vai perder um jogo lá, mas está sólido, vai ganhar mais do que vai perder. Então está difícil, este torneio ficou difícil, mas faltam ainda 18 rodadas, né? Falta muito e São Paulo ainda, tem, né? hoje tem bom elenco. Hoje o São Paulo tem bom elenco, tem bons jogadores. Deu uma agilizada agora, tem umas 4 rodadas, né? Que não, sim, então isso que tirou nós um pouco de sério, né? Porque não esperávamos esta sequência de resultados. Do Vasco, do CSA, muita contusão, enfim. Sempre acontece algo. Quando você está na fase ruim... Quando não é o VAR, quando não é outra coisa. Quando está na fase ruim, as coisas sempre acontecem de contra. E quando a fase é boa, é o contrário, né? Tudo dá certo. Né? Estamos nessa briga para mudar essa energia. Né? Quando você finalmente resolveu, falou assim, vou parar, e você resolveu assumir uma posição na diretoria de São Paulo, eu lembro que eu também joguei, não no nível de você, mas eu joguei uns 10 anos, joguei e tal, e quando eu parei, eu fui assumir lá o CFZ lá do meu pai e tal. E quando a gente começa a ter que tomar decisões, porque quando você está dentro do campo, por exemplo, acontece algo, começam a criticar teu amigo, você fala, pô, sacanagem, a gente está aqui treinando. Aí quando você vira, você começa a depender daquilo ali. E você se vê em conversas, pô, esse cara não dá, o cara não... Então tem um jogo que ele joga bem, aí você tem que tomar uma decisão de tirar, tem que vender, tem que... Como é que ficou a tua cabeça quando você... Então, foi um dos motivos por os quais o São Paulo, na verdade, quando quis que eu ficasse, São Paulo queria que eu ficasse mesmo como coordenador esportivo, auxiliar de campo, algo como você falou anteriormente, muito mais próximo ao dia a dia do futebol. Aí eu falei, São Paulo, se você quer que eu fique, então fica jogando, né? Porque já vai ser a mesma rotina. Nos últimos 20 anos eu quero mudar um pouco a rotina, quero ver outras coisas, quero participar em outros assuntos do clube. Mais de fora, né? Mais de fora. E também no futebol, mas eu nunca vou ser objetivo, como vocês precisam, com cara que foram todos meus parceiros. Foram todos meus parceiros, como vai ser objetivo? Difícil. Nunca pode ter uma decisão que o clube, como empresa, precisa. Porque às vezes são decisões claro que quando você está dentro do campo você não quer que aconteça. Lógico. Então, e você, quando tem um relacionamento pessoal, porque parou de jogar agora, e como você faz para... Complicado. Em algumas situações, favorece, por a confiança, por reconhecimento, mas em muita outra... Você não quer nem estar nem perto. Não quer estar nem perto, como foi a vida de Rodrigo para Flamengo. Eu não queria que Rodrigo venga para Flamengo. Obvio que não. Rodrigo Caio, por exemplo, né? Mas não dependia 100% de mim. Se fosse por mim, não venderia, né? Não estaria com vocês aqui. Por exemplo, então é difícil, você, quando está na situação de liderança empresarial, como é hoje
dirigir um clube, tem que ser objetivo 100%. Mas tem algum momento que você está olhando assim e você fala assim, agora eu tô entendendo por que pô, em 2000 e pouco cortaram aquele cara e eu fiquei pau da vida e hoje eu tô olhando e falo, agora eu entendi que é difícil, entendeu? Sí, Tem de vez em quando esses momentos assim, sí, não? Sí, estoy aprendiendo muito. Estoy aprendiendo muito. Porque São Paulo é uma maquinária enorme, um clube muito grande, muito político, onde tem muitas tomas de decisões em diferentes esferas que são grandes. Que afetam coisas que você nem imagina. Exatamente, indiretamente tudo a locomotiva do clube. E estou aprendendo muito, com os acertos e principalmente com os erros. Porque cada erro que São Paulo faz, eu sou parte, né? Claro. Tomando a decisão direta ou não, eu sou parte. Então, eu tenho um conhecimento intrínseco do futebol, que obviamente ninguém do outro lado tem, e de lá da diretoria estou aprendendo muita coisa, né, que antes eu não veia, né? Como é que você vê, porque, por exemplo, o que eu acho? Se você é uruguaio e você elege um presidente da República, você está pagando seus impostos, você não sei o que você quer, que ele represente vocês, né? Então, assim, o presidente é um representante do povo, o país é para o povo. O clube de futebol ele não é uma empresa, ainda não é, né? Ainda então, não é. Então não é uma empresa privada, não é uma empresa de carro, de computador, quer dizer, não tem. Aquela eleição de presidente, quem votou foram os sócios do clube, foram alguns torcedores, a maioria é torcedor. Então o clube ele existe para a torcida, né? A torcida vota o presidente, bota o... Como é que é lidar? Porque muita gente acha que a torcida organizada afeta, mas no fundo, né? Você sabe que aquilo ali que você está fazendo, você depende dos torcedores, né? Se o time não estiver ganhando, eles não vão. Como é que... Mas torcida organizada é uma coisa e torcedor é outra. Eu estou falando em geral, torcedor. Não, nós jogadores, principalmente, e o clube como todo, só se deve ao torcedor, né? O torcedor é que banca 100%, tudo. 100%, tudo. O torcedor consumindo a paixão é que banca tudo. Lugar não para o torcedor. E São Paulo é um gigante do Brasil do mundo para o torcedor. E hoje o jogador pode ter um bom salário porque o torcedor em algum lugar consome a futebol, que isso volta em receita para o clube. O patrocinador só entra no teu time se a audiência for grande, se o público for grande. A televisão vai pagar se a televisão tem retorno ao torcedor. Então, a gente se deve por e para o torcedor, isso não é dúvida. Não é dúvida. Não, estou te perguntando isso porque às vezes tem treinador e um diretor que fala assim, teimosia, aquela coisa de a torcida inteira está pedindo, mas eu não vou. São coisas diferentes. Meio... E olha o que te falar. Talvez que os maiores erros de São Paulo nos últimos anos é muitas vezes tomar decisões por pressão da torcida. Então aí que está, aí que hay que saber separar. Aí onde se você dirige um clube que envolve paixão, então não é o mesmo que uma empresa. Não há uma empresa mais difícil de futebol. Tudo bem, você às vezes tem que tomar decisões populares que não são o melhor para o futebol. Você sabe que não são o melhor. Nem sempre. Mas também algumas vezes, se você está convicto, tem que tomar alguma decisão impopular, porque você sabe que não é o melhor. Esse é o rol que você tem como diretor mesmo, né? E isso é difícil do futebol, e mais no futebol brasileiro, e mais na era das redes sociais, da informação. Mas eu ia falar, isso não é mais fácil quando você tem transparência, né? Porque, por exemplo, você chega lá, o clube como o Flamengo, o clube tem lá uma dívida enorme. E aí a torcida fica, tem que contratar o fulano, tem que contratar o cara. Aí ele diz assim, que se a gente contratar esse cara e pagar isso, a gente não vai pagar a dívida. Aí começa, o torcedor começa a entender. Exatamente. Comunicar. O que não entender é ignorante. É aquele cara que não sabe, né? Sabe. É comunicar bem, por que sim ou por que não se tomou essa decisão. Você goste ou não goste, a comunicação é importante. Como você falou, se tudo é transparente, se tudo é correto. Mas talvez é um erro de São Paulo que a gente comete nos últimos anos. É tão grande a pressão que muitas vezes as decisões que você toma por rumo da torcida, né? Por redes sociais, começa a pressão e você fica acurralado, né? Os próprios jogadores ficam na loucura de rede social. Trazer um jogador, mandar embora um jogador, um treinador, não? Muitas vezes você toma essa decisão por a torcida. E você dentro está vendo
que está errado, que temos que fazer diferente. Só que a pressão é insuportável. Aí que é difícil. É o mundo do futebol. Agora você está vendo que é um problema, né? É um problema grande, Mas, cara, tomara que dê tudo certo. Eu acho que você ainda tem um caminho longo aí como diretor, entendeu? Como dirigente. E desejo muito sucesso. Tentando reinventar. Não, com certeza vai. Agora vamos falar de Fenerbahçe, né? Porque Fenerbahçe, a gente não pode... O meu tio Edu estava aqui ainda agora, que a gente falou muito de Fenerbahçe. E eu também falei com meu pai ontem que você vinha aqui, a gente contou algumas histórias. E falando do meu tio Edu, você até hoje se sente culpado, que você acha que aquela briga dele com o presidente foi por causa de você. Eu mando embora Edu de Fenerbahçe. Porque, para quem não sabe, o que aconteceu foi que o goleiro... O goleiro, sim. Foi no intervalo do jogo, intervalo de jogos de Champions League, CSKA Champions League. O goleiro nosso de seleção turca. Ele tinha a costume, né, como segurança de trânsito, né? Ele abria as mãos cada vez que tinha algum erro na defesa, ele ficava... Era Val, como é que é o nome dele? Volcán de Belém. Volcán. Até o cara é legal, mano. Tinha esse vício de quando alguém errava, ele ficava, sabe, com a mão, o dedo para todos os lados, para todo mundo ver. Né? Eu falei para ele antes, jogo anterior, Volcán, abaixa a mão, no outro jogo, Volcán, abaixa a mão. E esse jogo aí... Você vê que ele está fazendo... Esse jogo acabamos 1-0, primeiro tempo perdendo. Edu Dracena teve a má sorte de fazer um gol contra, né? Um jogo decisivo de Champions League, tínhamos que ganhar em casa para classificar a próxima fase, estádio lotado. E aí o Edu faz o gol contra e já o Volcán ficou com a mão dele para aqui, para lá, e plum. E faltavam 5 minutos para acabar o primeiro tempo. Então já fiquei com essa cabeça, filho da puta. Não aguento mais. Vou pegar ele no vestiário. E aí no túnel discutimos, ele grandão também, né? No pipocou, foi para cima e trocamos no soco e fomos empurrados e pum para cá e para lá. Chegou a sim, isso sim, mesmo, chegamos, sim. Pum papá, e um cara me segura a gente, me leva para o vestiário, outro segura ele para lá. Então os turcos são bem escandalosos, deu um escândalo. Não, nem fala, eu nunca vi nada igual a Turquia. O presidente chegou também nessa hora, o vestiário chutando a porta e viu todo esse escândalo e começou a xingar todo mundo. Um presidente no intervalo brigar com... Não, mas ainda naquela situação de todo mundo gritando e brigando. E aí chega Edu, também nervioso, né? Falando que tá, para com isso, que pungue pan, e o presidente gritando, ai, você tem que estar aqui, você também. Começou a estar... Vocês são grandões, claro, começou a estar com o presidente. Não, na Turquia você não pode estar, o presidente manda mais que a cultura dele, né? Mas claro, mas a cultura sul-americana de vestiário é nosso. O vestiário é sagrado, a cultura sul-americana. Mas para ele o cara entra e ainda encontrou aquele... Ele foi direto no goleiro, né? Foi direto no Vulcano. Todo mundo gritando, pum, pá. Aí Edu também xingou o presidente. Não sei quem segurou Edu por trás. Acho que ele empurrou também. Ele empurrou, sim. Meu pai nessa estava onde? Eu nunca perguntei pra ele. 15 minutos xingando. Meu pai nessa daí estava fazendo o quê? Estaria na sala. Não, na sala de treinador estaria planificando o segundo tempo, né? Para virar o jogo. Meu tio devia estar junto. Se supõe que não tem que estar junto, né? Tinha que estar junto. Arrumou um problema. Tira puta. E não voltou mais depois daquilo ali. Um escândalo, cara. E a gente venceu. Mas outro dia o presidente, bueno, o caso é um rancoroso, né? E se sente muito ofendido, no ego dele se alguém desautoriza, né? A autoridade que eles têm. Então aí custou para Edu ter que voltar para o Brasil, né? Mas todo por culpa daquele jogo de merda e aquele goleiro de merda. Mas o meu tio falou, não se sinta culpado, mas você foi para... Tudo por causa do braço do Vulcano. Que bracinho, filho da mãe, isso daí. E você também se meteu numa do Besiktas, que meu pai me contou ontem, que você foi... Eles tomaram de 8. Sim. E aí você foi jogar, como é que foi isso? Foi jogar contra o Chelsea? Não, a gente ia jogar quarto final de Champions contra o Chelsea, né? Isso. E aí Besiktas havia caído no oitavo de final contra o Liverpool e tinha tomado 7 goles, acho, 7 goles tomou. 7-1 perdeu contra o Liverpool, Besiktas. E a gente tinha o clássico contra Besiktas antes do jogo de Chelsea. Já tem um clássico decisivo, né? E jogar Besiktas também é complicado jogar Besiktas. Já leva pedrada, pressão. O torcedor do Fenerbahçe arrancava a cadeira. Nossa Senhora. E não me lembro como o jogo acabou, se ganhamos a gente, não sei se foi já que ganhamos 4-2 com 3 goles de Alex, que eu sofri os pênaltis. Acho que sim. Jogo decisivo também, quente. E resulta que saíamos do gramado e tinha
un sector da camisa da torcida de Besitas, todo de azul. Todo com a camisa do Chelsea. Tinha uns 50... Essa questão no Brasil, os turcos também são Chelsea. Eu falei, você torce por Chelsea? Digo, tomaram 7. Digo, 7 tomaram. Você provocando a torcida. Lógico, vem a torcer por Chelsea, tomaram 7. Digo, de Liverpool, 7 tomaram. E aí começou, o cara ficava louco, a jogar pedra, pular para o campo, para o gramado, né? E aí saí correndo para o vestiário. Nos fechamos no vestiário e acho que saímos como 5 horas depois. Porque quebraram tudo fora, né? Quebraram tudo porque você fez o setzinho. Lógico, o cara vai no jogo da Turquia com camisa de Chelsea para chicanear. A gente sabe o que é isso na América Latina. Só que ele tinha tomado 7 na semana anterior. É, muita cara de pau, pau, fica né? quieto. Puta que pariu. Você foi suspenso por causa disso? Que história? Teve alguma coisa? Não, me chegou, na verdade, uma carta do clube com uma capa de jornal. Eu fazendo assim para a torcida. Pegaram a foto? Sim, não foi capa de jornal. E aí a federação multou o clube e o clube multou eu. E aí fiquei suspenso do jogo. Las multas que eu paguei em Turquia, o dinheiro que eu perdi por multa na Turquia. Por causa do setzinho. E depois com outras brigas com Galatasaray, outras brigas. E aí assim, lá a federação multa o clube e obviamente o clube repassa a multa, né? Então não quero nem falar de dinheiro porque é uma falta de respeito para o trabalhador. Mas o dinheiro que perdi por fazer merda assim. Não foi fácil. Não, e ficava puto, cara. Não é possível que me Cara, eu nunca tinha visto assim, os dois lados, né? Que é o lado fora a organização, assim, porque a organização também na Turquia é uma loucura. A paixão dos caras, é religião, é pior. Eu acho que é pior do que aqui. É pior. Primeiro que eu nunca vi ninguém dirigir tão mal quanto tu. Eu nunca vi. Aquilo ali não existe, né, cara? Você anda naquelas ladeiras, nego voando, era acidente todo dia eu vi acidente. Mas eles são muito... Eu fui expulso de uma boate uma vez, porque era uma boate que só tinha nego do Galatasaray, eu fui lá visitar na última rodada do Campeonato Turco, que era do Centenário, que vocês foram campeões. E o pessoal pediu pra gente sair, porque descobriu que era filho do Zico, era do Fenerbahçe. Para não ter problema, sim. Foi isso mesmo. É um tema que eu nunca entendi, como na Turquia, que não é um país com uma expressão futebolística a nível mundial importante, ou Turquia não representa o futebol mundial, como tem tanta paixão interna, eu nunca entendi, quis entender, e na verdade é um tema cultural, que os caras são idealistas para tudo, se eles seguem un partido político, son idealistas, o sea, son leales. Si ellos siguen, no sé, una religión, ellos hacen con ideal. Y el fútbol es eso para ellos. Ellos siguen la bandera de ellos con lealtad, con pasión. Es un tema cultural, no es de un fútbol esporte. Es de jeito que ellos se entregan a la causa que ellos siguen. Pero es impresionante, ¿no? Anécdota también en Sudamérica, na Argentina, nem Brasil, nem Uruguai, que a gente acha que é o centro da paixão do mundo, se aproxima. Não, aquilo ali... Não é... Passa um pouco, né? Passa um pouco. É difícil de descrever, não entendo, não dá para entender. O Alex, quando foi se despedir, você lembra também? A paixão é o contrário também, né? Os caras foram para casa dele, ficaram a madrugada inteira fazendo cantos, coisa de maluco, né? Sim, a torcida é muito leal ao clube. Tem uma anedota que eu faço, que já seu pai não estava, foi o meu último ano lá. Que justamente cuando dio problema con los juízes, que pegaban escuta telefónica de amaño de jogos, arreglo de jogos, bla, bla, entonces la Federación Turca quería descer o time para a segunda división, a Fenerbahçe, año 2012, 2011, por temas de corrupción. Entonces la Federación Turca estaba decidida ao clube cair. Entonces la torcida comenzó a se manifestar. Que é injusto, que porque o presidente fez alguma coisa não pode pagar toda a instituição. Foi preso, não foi? Foi preso. Mas a decisão da Federação Turca era que Fenerbahçe cai para a segunda divisão, apoiada por la UEFA. Então a torcida começou a se manifestar. Uma primeira manifestação, acho que 500.000 pessoas lá na ponte, e já cortaram a cidade. Cortaram a cidade. E a federação se manteve firme, não? O time vai cair na divisão, como a Juventus de Itália, porque se comprovou. Mesma coisa. E a torcida não é injusto, porque foi o presidente, papá. Outra manifestação, 1 milhão de pessoas cortando ponte, parou a cidade. A federação se manteve firme. Não temos apoio da UEFA, temos que dar o exemplo, papá. Aí sabe o que fez a torcida de Fenerbahçe? Se colocou de acordo. Então falou, bueno, assim a gente vai para a segunda divisão, perfeito.
¿Cuáles son los 4 mayores sponsors que tiene la Federación Turca? Era la League TV, una campaña a todos los torcedores de Fenerbahçe para parar de assinar. Para assinar. Aí em 15 dias, milhões de... Você está contando isso, você está dando ideia para brasileiro então, aqui. Lógico. Lógico que estou. Assim o Corinthians e o Flamengo vão descer nunca. O Corinthians já desceu, mas não vai descer nunca mais. Mas já aconteceu, mano. Não quero nem falar. Você não podia deixar de... Palmeiras e o Corinthians desceram. Né? O Flamengo não desceu porque não deixaram. Não deixaram antes, né? Puta que... Mas se você dá nessas ideias aí, como é que é? Da Liga TV, quem mais foi? Qual é a bebida oficial? A cola turca. Perfeito. Nenhum torcedor mais consome cola turca. Qual é a telefônica? Vodafone. Perfeito. Todo torcedor que tenha Vodafone apaga o contrato. Mentira. Deu 15 a 20 dias. Desespero no país inteiro. A Federação Turca deu uma nova... Não. Mudou o regulamento. Mudou o regulamento. Acho que chegamos a uma conclusão que o clube não tem a culpa do presidente, que vai ser julgado, e só vai ingressar no próximo campeonato com 3 pontos a menos. E jogou normal, só que começou... Como dinheiro afeta, não é mole não. Mas aí você vê também o compromisso e a lealdade do torcedor, né? Não, eles são... O presidente que foi preso, eu lembro do jogo, que era centenário, vocês foram campeões. Cara, aqueles fogos impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo ali, foi uma coisa de louco, cara. O estádio inteiro era fogos saindo pelas coisas, foi uma coisa incrível. E depois teve show da Beyoncé lá, teve uma loucura. Agora, o presidente, quando ele sai, parecia o ditador na época do rei. Ele fazia assim com a mão. Sultão. A torcida olhava pra ele, parecia um líder religioso. Esse é o cara que Duque quis bater. Aquele tamanho, no nariz, tamanho dele, 1,60 m. Reduzinho desse tamanheco. Aquele time um cachorro grande. Puta, né? Mas ele tem, pelo menos o presidente tem uma coisa boa que foi montar aquele time, assim, ajudar a montar aquele time ou proporcionar, né? Porque eu vou te falar, hein? Eu não sei se você já jogou num time, aquele do São Paulo, tudo bem que era bom, mas, pô, você, Edu Dracena, Alex, Roberto Carlos depois, David, Roberto Carlos. A Anêlica já acabou de sair, né? A Anêlica Apia, Stefano Apia, Roberto Carlos, que isso, cara. Kessman, seleção, naquela época Kessman era um jogador na Europa, não era um centroavante reconhecido. E foi uma pena e os melhores turcos, né? Os melhores turcos, Mas quando contratou o Roberto Carlos e o outro, eu falei assim, caramba, esse time... E foi uma pena, né? Porque o primeiro jogo contra o Chelsea não tinha perdido ainda. Vocês ganharam com aquele golaço do David. E foi uma pena aquele segundo jogo. Nossa, se passa, eu acho que... Eu lembro que daquele segundo jogo, a gente tinha trabalhado toda semana, a vezes como um karma, né? A falta e escanteiro do Chelsea vai na primeira trave e Ballack antecipa e vai essa bola, né? Ele trabalhou, colocou 2 jogadores na frente, nesse caso de Dracena e eu estávamos com Carvalho e Terry, que eram os zagueiros, mas tínhamos 2 jogadores, que não ia falar o nome porque não sei o Volcán, que tinha a responsabilidade de ir nessa bola de bala, que a bola ia ir aí. Primeira jogada do jogo, falta, primeiro pau, aí bala vai, antecipa nosso pessoal que estava muito estático e tomamos gol. E aí já complicou todo o jogo, né? E no segundo tempo, antes de tomar o segundo, que foi no final... Deu um sufoco legal. Deu um sufoquinho, teve um chute sufoco fora legal, da área, o goleiro pegou e rebote, eu falei, foi por pouco. Não, deu um jogo legal. Era para ter avançado mais um pouquinho, mas... Mas era um timaço, cara. Aquele deve ter sido um dos melhores times que você já jogou. Sim. E meu pai também pediu para te agradecer, porque ele viu que você colocou ele como um dos melhores treinadores que você já teve. Então ele pediu para te agradecer isso ontem. Falou que você falou muito... eu vi você num programa, acho que foi o dele até, que você falou que vocês chegavam para jogar contra os times europeus e os jogadores iam no vestiário para tirar foto com ele, né? Sim. Eu lembro exatamente o pessoal do Chelsea, o pessoal do Sevilla, exatamente lembro de Ashley Cole. Ashley Cole é muito fã dele. De Henry... Drogba mesmo, lembro do seu vestiário, tinha foto com ele, com nenhum de nós, só conhecido. Sevilla também, na época estava Dani Alves. Não, sim, na Turquia sem dúvida, né? Mas esse é o tema da Champions League, aí veja a moral que ele tem, né?
E o pessoal sem conhecer ele. Porque isso é o que eu sempre falo. Com todo respeito a vocês, cariocas, né? Porque é difícil ter assim, um ídolo tão grande, tão absoluto, ainda carioca, tão humilde. Tão humilde. Que tá tentando, o carioca é um pouco... Carioca, ídolo, ainda fazendo humilde é impossível. Isso já é do Rio, já é do Rio. Vai tirar onda por causa disso. E aí, imponente, como ele Alonso trata até hoje todo mundo igual. E às vezes até falar não, Zico, você não pode tratar todo mundo igual, você é Zico. Não é todo mundo igual a você. Mas ele é assim, se fez querer por todo mundo, todo funcionário lá, todo o pessoal. Impressionante. Isso foi o que mais eu admirei de seu pai. A humildade real dele, né? A simplicidade para viver, para compartilhar com as pessoas. Se faz querer muito fácil. E isso sempre cria um entorno favorável. Um convívio fora, lógico, né? Cria um entorno favorável que mais cedo ou mais tarde acaba beneficiando dentro do campo de futebol, né? Se já não bastasse ser a referência. O Alex falava isso, que a primeira vez que foi treinar com ele, que ele começou a bater falta assim, para os jogadores, ele ficou... Eu igual que o Alex, não identificava muito com o futebol dele, né? Chegamos bastante igual que Zico. Alex e eu temos um futebol bastante similar a parecido, você então, tem, muito parecido. Vamos encerrar aqui que é melhor. Meu irmão, obrigado. Muito sucesso para você no São Paulo. Tomara que você consiga ajudar a trazer o São Paulo de volta. Estamos ficando sem argumento já. Estamos ficando sem... Ainda vai aguentar muita coisa aí na frente. Vamos ver.